Você tem dúvidas sobre compra e venda de férias? Quer entender um pouquinho mais como funciona o processo de execução trabalhista? Essas e outras questões são esclarecidas a partir de agora pelo nosso especialista, Dr. Heitor Schaefer, aqui no canal do Boca. Ganhei o processo e o devedor colocou os bens em nome de Laranja e diz que não tem dinheiro para pagar. A empresa é de alto padrão. O valor não é muito. Nunca irei receber. Tá preocupada a Clair aqui, doutor Heitor. Bom dia, senhora Clair, tudo bem? Então, a sua dúvida é complexa, porque ela envolve uma série de questões que precisaria ser analisada com muito cuidado. A primeira delas é a questão do, entre aspas, né, laranja, porque essa é uma acusação que a senhora, a princípio, imagina que possa estar acontecendo, né, mas ela precisa ser robustamente comprovada nos autos. No processo de trabalho, existe uma questão chamada fraude à execução, ou seja, se ficar comprovado que está havendo uma fraude à execução, que o credor, né, o devedor está usando de meios e ardis para fugir da execução, é possível, através desse mecanismo de fraude à execução, tanto penhorar os bens, quanto alienar eventuais veículos, enfim, ou até mesmo numerário, né, dinheiro, mas para isso tem que haver uma prova robusta de algum tipo de laranja, algum tipo de fraude. Então, o que eu recomendo? Que a senhora procure o seu advogado, que a senhora sente com ele, analise a situação do processo e busque indícios, meios, provas para tentar levar isso ao conhecimento do Poder Judiciário dentro desse processo de execução, a fim de que possa ser levado, então, uma eventual fraude à execução. Mas é uma questão muito complexa que tem que ser analisada com muito cuidado entre a senhora e o seu advogado. Trabalha no hospital, 12/36. A coordenadora disse que não está em contrato ganharmos o café da manhã nem o café da tarde, só o almoço. Está certo isso? É a pergunta da Carmen para o senhor, doutor Heitor. Bom dia, senhora Carmen, tudo bem? Então, a legislação trabalhista, tanto constitucional quanto infraconstitucional, ou seja, a CLT, né, a Consolidação das Leis do Trabalho, não prevêem o direito ao café da manhã. Essa questão do café da manhã, ela é convencionada geralmente via norma coletiva, ou seja, é convencionado entre o sindicato do empregador e o sindicato do empregado. Então, o que eu recomendo? Procure um advogado da sua confiança para verificar direitinho se há esse direito na sua convenção coletiva da sua categoria, ou então com o próprio sindicato da sua categoria, para ver se há essa previsão. Trabalho das 8 às 16h20. A empresa deu 15 dias de férias durante a enchente. Agora deu os outros 15 dias e disseram que não poderia vender 10 dias, porque estavam evitando comprar por causa da parte financeira. Isso está certo? É a pergunta do Euler, aqui da capital, doutor Heitor. Bom dia, senhor Euler, tudo bem? Então, não está correto. O senhor tem um direito assegurado na CLT, no artigo 143, o direito de vender 10 dias de suas férias. Há alguns requisitos ali, mas a princípio o senhor tem esse direito, então a empresa não poderia recusar a venda das suas férias. Tenho direito a 30 dias de férias, mas quero gozar 20 e vender 10 dias. O empregador não é obrigado a comprar os 10 dias, sendo avisado com mais de 30 dias de antecedência? Olha, mais uma dúvida aqui sobre compra e venda dos dias das férias, doutor Heitor. Bom dia, senhor Fábio, tudo bem? Realmente, doutor Solano, mais uma dúvida no mesmo sentido. Como eu já havia explicado para o senhor Euler, né, a princípio, sim, a empresa tem que fazer a compra das suas férias caso o senhor cumpra com um dos requisitos do artigo 143 da CLT, justamente a antecedência, no caso, 15 dias. Ou seja, como o senhor, na sua pergunta, o senhor, se eu não me engano, falou 30 dias, a princípio o senhor cumpriu com esse requisito. Então, a empresa deve fazer a compra desse seu período de 10 dias.
Doutor, pelo visto é uma prática muito comum, né? Esse primeiro movimento que o trabalhador, a trabalhadora deve fazer seria algo no sentido mais amistoso, de conversar ou mandar uma mensagem, um e-mail questionando justamente essa negativa, ou o que é mais recomendado nesse caso, doutor Heitor? Então, doutor Solano, a relação entre o trabalhador e o empregador ela deve ser sempre uma relação amistosa, com primazia da urbanidade, ou seja, com a primazia da boa relação, da conversa. Então, o trabalhador deve sempre procurar o RH, né, o responsável dentro da sua empresa por essas relações, que geralmente costuma ser os recursos humanos, ou então o gerente, o dono da empresa, o sócio, enfim, alguém que você possa conversar e dizer, olha, está aqui, eu estou avisando com 30 dias de antecedência, que eu tenho interesse na venda esse período de 10 dias, e a empresa, então, deve proceder com os meios cabíveis internos, ou seja, comprar do empregado os 10 dias de férias, mas sempre buscando o diálogo, a urbanidade. Não sendo possível, então procure-se um advogado para ver os próximos passos. Trabalho com óleo e graxa. Tenho direito a receber insalubridade, doutor Heitor? Bom dia, senhor Pedro, tudo bem? Sim, a princípio tens, porque o óleo e a graxa, eles estão previstos na NR15, que é a normativa que relaciona, que define e regulamenta, né, o adicional de insalubridade, menciona então o óleo e a graxa como hidrocarbonetos, sujeitos então ao adicional de insalubridade em grau máximo, que seria 40% do salário mínimo. Inclusive também pode ser o caso de sujeitar o senhor, o trabalhador, ao adicional de periculosidade. Para isso eu recomendo então que procure um advogado trabalhista e faça uma avaliação mais criteriosa, depende aí do ambiente, né, da forma que há essa exposição, se há algum tipo de tonel, se há algum tipo de recipiente de combustível, enfim. Mas, a princípio, tens o direito. Tem uma causa trabalhista há 12 anos. Foi penhorado um imóvel da empresa e já foi vendido. Mas está uma burocracia para o meu advogado liberar o dinheiro. Segundo ele, está esperando a impugnação no prazo de 30 dias. O que é impugnação? É assim mesmo? São as dúvidas do Jean, aqui da capital, doutor Heitor. Bom dia, senhor Jean, tudo bem? Então, a sua questão é uma questão um pouco complexa, porque ela envolve a última fase do processo, que é a fase de cumprimento de sentença, ou popularmente conhecida como execução. Esse é o momento, então, que é o pagamento dos valores devidos, ou seja, se o seu processo já está envolvendo, como o senhor disseste, penhora de imóveis, então é porque já há valores a receber. Agora, a forma desse pagamento é o grande problema, porque a impugnação ela é um remédio, ela é um recurso dentro do processo que o devedor pode usar a fim de tentar criar um empecilho, né, um obstáculo à liberação desse valor. Depende da argumentação, depende de qual será a causa que essa impugnação vai ter, mas a princípio tem um prazo de 30 dias que tem que ser cumprido, mas o valor ele fica lá bloqueado dentro do processo. Depois, dependendo se houver recurso ou não, se for aceito ou não essa impugnação, aí pode ser liberado o valor ao senhor. O que eu recomendo? Que o senhor procure seu advogado e faça uma análise, peça para ele explicar direitinho o que está acontecendo, mas entenda que a impugnação existe, que é um recurso dentro do processo, que houve a penhora do imóvel, ou seja, está andando o processo, está tendo algum tipo de movimento para pagar a sua dívida, mas vamos aguardar, o senhor procure seu advogado, veja com ele direitinho, mas a princípio está no rumo certo. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!